a falar sobre felicidade aqui no domingo e na terça-feira também. Estamos falando sobre felicidade e hoje, especificamente no domingo à noite, para a sequência do nosso estudo, nós estamos usando o texto de Filipenses capítulo 4. Então vou projetar aí para relembrar os que vieram aqui na semana passada e os que não vieram estar conectados aí com aquilo que nós estamos falando, para você entender o que nós estamos falando. Também tem a mensagem gravada, o CD gravado do domingo passado, da terça-feira também. Foi um estudo também muito precioso, estudo de Salmos na terça-feira. Então, se você não tem, depois você procure a minha esposa aqui e veja o CD. Então, felicidade é o nosso tema nesse mês inteiro. Então, eu preguei semana passada sobre esse texto de Filipenses 4:11 a 13, que Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse foi o nosso texto básico. E daí, eu falei um pouco de uma pesquisa que eu comecei a fazer nesse ano, que eu queria estudar felicidade. Eu comecei a pesquisar os psicólogos, os cientistas, e fiquei maravilhado com o volume de coisas que tem escrito, principalmente depois que esse homem aqui, Martin Seligman, um psicólogo, PhD, ele como psicólogo estava frustrado porque ele trabalhou anos e anos atendendo pessoas e o máximo que ele conseguia fazer é com que pessoas extremamente infelizes ficassem um pouco menos infelizes. E aí ele percebeu que a psicologia, até essa época, era muito voltada para a doença, para as neuroses, para a depressão. Uma pesquisa que ele fez, por exemplo, nos últimos 20 anos, havia 2.000 artigos e livros escritos sobre felicidade. E sobre depressão havia 60.000. Então ele falou, nós estamos com foco errado, só na doença. Então ele começou a desenvolver pesquisas junto com outros psicólogos e universidades e neurocientistas sobre o que é a felicidade, o que faz as pessoas felizes, o que torna os seres humanos felizes e a educação, o que a pessoa precisa aprender para ser feliz. E aí começou uma avalanche de pesquisas, de estudos, de psicólogos, de cientistas, e ele criou isso que ele chama de ciência da felicidade ou psicologia positiva. Isso aqui não tem nada a ver com autoajuda. Isso aqui é tudo ciência, é tudo professores. Um dos livros muito bons é esse aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Um dos professores de Harvard fez uma pesquisa, viveu anos e anos no meio dos alunos e detectou alunos infelizes e alunos felizes. E daí ele escreveu um livro muito interessante, que ele aponta sobre os 7 fatores que fazem as pessoas ser mais felizes. E é um livro muito interessante, não tem nenhum versículo bíblico, mas o que me chamou a atenção é que a maior parte do conteúdo do que eles falam está escrito na Bíblia Sagrada. E o que me chamou mais atenção ainda é de que a maior parte de tudo que eles escreveram está expresso na carta de Paulo aos Filipenses, especialmente Filipenses capítulo 4. Paulo, sem nunca ter entrado em Harvard, ele experimentou, ele vivenciou, ele expressou essas coisas que eles estão descobrindo agora e que estão fazendo uma revolução no campo da ciência e da neurociência. Então, outros livros que eu indicaria, quem tem interesse, esse aqui de um jornalista brasileiro chamado Felicidade S.A., Alexandre Teixeira, que ele largou o emprego para dedicar o estudo sobre a felicidade no trabalho. Ele diz que o que mais infelicita as pessoas, o que mais deprime as pessoas é o trabalho. E ele começou a pesquisar empresas onde os funcionários são felizes, e sendo felizes, produzem mais e ganham mais, e ele tem dado palestras e consultorias e assessorias para melhorar o ambiente de trabalho. Como é que a pessoa pode ser mais feliz no seu trabalho, na sua empresa? Como é que ela pode deixar de trabalhar apenas para receber o salário, mas tendo uma motivação maior, um significado maior, como dizia o Martin Seligman, que tem a vida prazerosa, mas tem a vida que é mais feliz, que é a vida com significado. Como é que você acha significado para viver e achar até no seu próprio trabalho? E um documentário que eu acho maravilhoso, do Rap, que fala um pouco desses testemunhos, dessas histórias, dessas pesquisas dos cientistas sobre felicidade. Há muito material sobre isso, mas o que me chamou a atenção como pastor,
como pregador da palavra de Deus, é que essas pesquisas, as descobertas que eles têm feito, através de pesquisas empíricas, aquelas pesquisas científicas, é que a maior parte de tudo isso que eles têm descoberto está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito nos Evangelhos. E como eu quis facilitar a minha pregação e a minha comunicação nesse mês, eu peguei tudo em Filipenses capítulo 4. Que a Filipenses inteira é a carta da alegria, e no capítulo 4 Paulo expressa isso. Então domingo passado eu falei, pode passar, eu falei que Paulo disse que ele aprendeu, e os cientistas falaram, nos últimos 30 anos, os cientistas descobriram que o cérebro nosso, à medida que você pode treinar ele é elástico, ele muda, ele pode ser mudado, e Paulo já falou, eu aprendi, você pode aprender a ser feliz, você pode aprender a ser contente, é um aprendizado. À medida que você se dispõe a aprender, você pode mudar o seu próprio cérebro. E Paulo aprendeu. Ele diz, eu aprendi a ser contente. Como que ele aprendeu? Pela conversão, pela experiência com Cristo, pelo impacto de Jesus na vida dele, pela experiência, pela prática, pela revelação de Deus, ele aprendeu. E mais, a felicidade, ela independe das circunstâncias. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E os cientistas dizem que apenas 10% das situações, das circunstâncias interferem na vida de pessoas felizes, ou seja, apenas 10% de todas as pesquisas mostram que se o cara tem dinheiro ou não tem dinheiro, se ele tem isso ou tem aquilo, apenas 10% de 100% pode interferir no nível da felicidade. Paulo já pelo contrário, ele tem Jesus, ele tem alegria eterna, espiritual, ele diz nada. Nós que não somos Paulo, o cientista diz que 10% interfere no nosso nível de felicidade. Isso é pelas pesquisas deles. Então eu preguei sobre isso domingo passado e agora eu vou começar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje. Essa primeira mensagem é a introdução. Eu vou falar nesses próximos 3 domingos sobre os fatores da felicidade e hoje eu vou apontar um princípio que eles dizem que é o maior. E eu vou mostrar como está em Filipenses capítulo 4. Mas antes disso, eu vou passar um vídeo pequeno de uma propaganda de 1 minuto e pouco, que vai ilustrar tudo que eu vou falar hoje aqui, a mensagem que nós vamos ouvir. Smarter to travel in groups. Ok, é um vídeo rápido que mostra o poder da união, quando eles se unem contra o inimigo que vem devorá-los. Quando eles se unem, sozinhos eles são vulneráveis, mas quando há unidade, quando eles se juntam, eles vencem os seus predadores. Então é um vídeo muito interessante à luz daquilo que eu quero falar hoje, que eu vou projetar o texto bíblico, que é Filipenses 4 também. Deixa ele ligar ali para a gente fazer a leitura de Filipenses capítulo 4, verso 1, bem o início do capítulo 4. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí também. Vamos lá. Pode passar. Filipenses 4, 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor,
ó amados. Aí é o versículo 1, agora o versículo 10 e 11. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Verso 13 a 15. Veja que nós paramos no verso 13 domingo passado. Vamos ler todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois eu, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Paulo estava preso em Roma, era uma prisão domiciliar, ou seja, ele tinha que ficar preso numa casa e ele tinha que pagar o aluguel da casa, mas junto com ele ficava um soldado, então ele tinha que pagar o seu alimento, o seu sustento e o aluguel da casa, mas ele não podia trabalhar, e ele estava lá esperando o julgamento, ele ficou tempo lá, esperando, tempos e tempos esperando, então ele escreveu essa carta, e os filipenses, aqueles irmãos lá de Filipos, mandaram ajuda financeira, donativos, olha Paulo, para te ajudar, e aí Paulo escreve, desde o capítulo 1, 2, 3 e 4, Paulo diz, eu tenho uma grande alegria, eu estou feliz, e porque vocês se lembraram de mim, que vocês me ajudaram, não que eu busque oferta, mas porque ao me fazer isso, vocês têm recebido crédito, o Senhor tem creditado na conta de vocês, e aí, o que eu acho maravilhoso é aquele trecho que eu preguei, que termina, tudo posso naquele que me fortalece, o versículo 14 ele diz, eu posso tudo, suportar tudo, mas vocês fizeram bem em se associar comigo na minha tribulação, ou seja, Paulo é um homem fortalecido em Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, mas ele é humano, ele é frágil, ele diz, eu me alegrei sobremaneira, ou em outra tradução, eu fiquei muito feliz, mas porque vocês lembraram de mim, porque eu guardo vocês no coração, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês. Paulo diz, vocês não sabem a alegria que vocês me deram. O que Paulo está dizendo aí nesse capítulo 4, esses textos que nós lemos, é o que os cientistas hoje chamam, eles chamam de rede de apoio social, ou amizade, amigos, é o que eles têm falado, é impossível alguém ser feliz sozinho, como já dizia a música do Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho, ou do Tom Jobim, nem sei de que é a música, né? É impossível, e Paulo está dizendo, olha, eu sou feliz com Cristo, mas que bom, que alegria, como eu fiquei alegre, porque vocês se lembraram de mim, vocês enviaram ajuda, isso encheu meu coração de grande alegria. Aquele homem, um homem de Deus, ele não é um homem de ferro, ele não é um homem de aço, ele não é um anjo, ele não é um homem perfeito, ele é um ser humano, como eu e você, e ele está dizendo, eu necessito de amigos, de irmãos, de companheiros, de gente que esteja associada comigo, como isso me faz bem. Então esse assim é o primeiro fator da psicologia positiva. Primeiro fator, os caras têm feito pesquisas e mais pesquisa, por exemplo, sobre o efeito nocivo da solidão, por exemplo, no corpo, na pressão arterial, na pressão sanguínea, de como pessoas solitárias morrem mais cedo e acumulam doenças. E eles têm feito pesquisas e pesquisas de todos os tipos, você não imagina o tanto de pesquisa que tem. Eu coloquei uma aqui que eu fiquei impressionado pelo tempo que foi essa pesquisa. Essa próxima aí, pode deixar ligada aí, essa daí.
foi feita em Harvard. Essa pesquisa foi uma das mais longas da história. Elas começaram a ser feitas nos anos 30. Os estudantes que entraram na universidade e saíram, eles foram monitorados. Mais de 80 anos sendo monitorados pela universidade, por pesquisadores, por psicólogos, analisando a vida deles, dos estudantes, depois quando eles saíram, os profissionais, a família, eles estudaram a vida desses homens. Durante vários anos, eu esqueci de pôr ali, 268 homens. Eles analisaram durante 80 anos, e eles fizeram a pesquisa assim, aqueles que tiveram uma vida mais feliz, mais plena, os que foram mais infelizes, pesquisas, dados, e aí o cara que dirigiu essa pesquisa nos últimos 30 anos, o psicólogo, ele escreveu um grande artigo, mas ele falou, resumindo o meu artigo, resumindo essa pesquisa, ele falou exatamente, literalmente isso que eu coloquei aqui. O resumo, é possível resumir todos os resultados em uma única palavra: amor e ponto final. Os que tiveram as vidas mais felizes, mais plenas, foram aqueles que amaram e foram amados. Isso resume toda essa pesquisa. Toda a pesquisa é resumida nessa palavra. As pessoas que amaram mais e foram amadas foram as mais plenas, as mais felizes. Durante todos esses anos de monitoramento, de pesquisa, está provado. Então isso aí é a ciência, a maior universidade do mundo está dizendo, quem não ama, quem não tem amigos, quem não tem relacionamentos significativos, saudáveis, fraternos, que não tem comunhão, fisicamente, eles estão sendo prejudicados, psicologicamente. Pessoas que não têm esse apoio, essa amizade, esse círculo de relacionamentos, elas vão definhando, vão sendo infelizes. Eles estão falando isso, e o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não sabem como eu fiquei alegre por vocês terem lembrado de mim. Eu falei um tempo atrás aqui de uma outra pesquisa, que foi feita por alguns enfermeiros, em 2011, numa ala de pacientes terminais. E eles entrevistaram várias pessoas, pacientes terminais lá, e eles catalogaram os 5 maiores arrependimentos das pessoas. As pessoas que estavam no leito de morte, à beira da morte, expressavam o que eles gostariam de ter feito na vida. O que eles gostariam? E aí, entre os primeiros lá, primeiro, eu deveria ter me dedicado mais aos meus amigos. Eu me arrependo de não ter estado mais próximo dos meus amigos. Depois outro arrependimento, eu poderia e deveria ter sido mais feliz. Eu deveria e poderia, e também está em Filipenses, o outro arrependimento, expressar mais os meus sentimentos. Eu deveria ter falado para as pessoas que eu gostava, que eu as amava, mas eu segurei meus sentimentos. Isso são arrependimentos no leito de morte. Isso é uma pesquisa. Outra pesquisa que está sendo feita ultimamente. Existe muito o chamado estresse pós-traumático. Quando a pessoa enfrenta uma perda, uma doença, um acidente grave, e a pessoa enfrenta depois a consequência na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Muitos ficam deprimidos, pessoas que perdem alguém querido, ou pessoas que enfrentaram um câncer, e enfrentam depois, ou pessoas que enfrentaram a guerra, por exemplo, o estresse pós-traumático, e tem essas consequências. Mas o pessoal está pesquisando um outro tipo de pessoas, que eles chamam do crescimento pós-traumático. Pessoas que enfrentaram uma doença, ou uma perda, ficaram em coma, um acidente que quase destruiu a vida, e eles voltaram. Eles falam, algumas pessoas têm saído do estresse, não enfrentam o estresse, e experimentam o crescimento pós-traumático. Ou seja, pessoas que quase morreram, recomeçam a sua vida com atitude nova, com um jeito novo de viver. E essas pessoas demonstram, nas suas atitudes, um dos primeiros valores delas é: preciso manter, criar e fortalecer os meus laços afetivos com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com os meus familiares. Eu tenho que parar de perder tempo em outras coisas e me dedicar a essas pessoas. O crescimento pós-traumático. A pessoa que quase morreu, ela vai assim, quase minha vida foi, e agora? Agora eu vou fazer o que vale a pena.
eu vou me dedicar aos meus amigos. Outra dos fatores é, eu vou ser mais grato, vou agradecer mais. É uma eu se torno uma pessoa mais grata pela vida, eu quase morri. A pessoa se torna mais grata e se torna mais amiga. Isso são algumas pesquisas do valor, que a amizade, os relacionamentos, as pessoas próximas, os nossos irmãos, os nossos familiares têm na nossa vida. Outra pesquisa, vamos lá, grave para você pensar bem. Lá em Harvard, esse pesquisador disse que vai estudar os alunos. Aí quando começavam as provas, os trabalhos, ele começou a analisar os alunos. Os alunos que quando a pressão acadêmica aumentava, esses alunos se isolavam, iam para o quarto, ficavam estudando sozinho, se isolavam do seu círculo de amigos. Esses tinham um tipo de resultado. Outros, que mesmo no meio da pressão acadêmica, se reunia com os amigos para estudar juntos, para tecer ideias, para terem momentos de lazer juntos, ele percebeu, depois de alguns meses, os alunos que se isolavam, caíam consideravelmente o rendimento acadêmico deles. Aqueles que se cercavam de amigos, que estudavam juntos, que faziam trabalho juntos, que estavam juntos de pessoas, esses progrediam consideravelmente nas notas, na produção acadêmica, no trabalho. Isso em Harvard, esse pesquisador que escreveu o livro falou, eu pesquisei isso e provei isso. Ou seja, a tendência do ser humano é quando vem o problema, quando vem uma crise, a tendência dele é se isolar, é ficar sozinho. Quando vem um problema ele foge, se esconde, ele fala, é isso que não deveria nunca acontecer. Quando vem o problema, a crise, ele deveria buscar um grupo de apoio, gente com qual ele poderia contar para apoiá-lo, para estar junto com ele, que isso tem capacidade, e tem todas as pesquisas químicas, da redução do cortisol, da produção da ocitocina, dopamina, serotonina, todos esses negócios do cérebro. Isso é os cientistas que estão falando. Percebam, Paulo está preso. Paulo não tem nenhum sentimento de vítima, de coitadismo, de isolamento. Paulo não tem nenhum sentimento aqui de raiva. Não. Que bom que vocês lembraram de mim. Que bom que eu trago vocês no meu coração. Eu fiquei alegre que vocês, filipenses, eu amo vocês. Olha que atitude. Aí é o nosso desafio hoje aqui, né? Para você pensar. Você cultiva relacionamentos, amigos, parentes seus, gente que já foi importante na sua vida e hoje você deixou de lado. Até gente próxima, até parentes consanguíneos, que por causa de um problema, uma dificuldade, você se isolou, deixou de lado. E irmãos da igreja, irmãos próximos, que você deixou passar, que você não se interessa mais, que você tem trabalhado, tem buscado ganhar e deixa isso de lado. E acha isso um luxo, acha isso desnecessário, não acha isso importante. Quanta gente solitária nós temos hoje. Quanta gente que não tem um amigo, um irmão, um companheiro, que não tem um grupo, que não tem uma relação. Essa semana eu ganhei um livro do irmão aqui, foi até uma bênção que eu estava lá em Londrina. Vou contar um testemunho, aparente. Eu fiquei tão impressionado, que eu vou contar esse testemunho. Eu fui lá numa livraria em Londrina, quando eu estava na série, li o livro, peguei o livro na mão, olhei para o livro, li um capítulo inteiro do livro, aquela livraria assim, que tem aquelas poltronas, que é sonho de consumo meu, né? Alguém podia criar uma livraria dessa aqui em Botucatu, lá no shopping, aquela grandona assim, aí você fica o dia todo lá lendo o livro. Aí eu li o livro, o capítulo, e falei, vou comprar esse livro. Esse é um testemunho. Aí eu ia indo para o caixa e falei, não vou comprar não, já comprei livro demais, tem livro demais, falei, deixei o livro. Aí fui embora. Aí eu falei, devia ter comprado o livro. Me arrependi, devia ter comprado esse livro. Na hora que eu estava vindo embora, eu falei, vou voltar na livraria, mas agora já é tarde. Aí a semana cheguei aqui, o irmão veio e me deu o livro. Eu falei, Deus é bom demais. Só Deus sabia que eu queria aquele livro. Só Deus. E no meio de tantos livros, o irmão achou esse livro e trouxe o livro para mim. E aí eu quero falar do livro. C.S. Lewis, o grande escritor, pensador, conversando com C.S. Lewis, ele escreve no livro dele lá, que se não fossem os amigos dele, nem as Crônicas de Nárnia, nem o Senhor dos Anéis teria sido escrito, porque os dois amigos que escreveram os livros, eles não tinham coragem, achavam que o livro era muito fraco,
era inferior. Aí um incentivou o outro. Um falou, publica, que o livro é bom. Aí publicou. E os livros se tornaram clássicos da literatura de fantasia, da literatura cristã, esses livros. Então eu estou abrindo isso aí para você ver. Percebam que gente que tem amigos, gente que tem alguém que pode cooperar, incentivar, ajudar, você cresce, você se motiva, você avança. Quem vive isolado, não. E isso não é, às vezes, uma prioridade nossa. Às vezes você prioriza lá, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar nisso, mas você não coloca, eu vou visitar mais o meu pai, eu vou visitar mais minha mãe, eu vou visitar meu irmão, eu vou na casa do meu amigo, eu vou lá atrás dele, eu vou me encontrar com ele, eu vou estar mais próximo daquelas pessoas, eu vou criar novos amigos, eu vou estreitar os meus relacionamentos. Às vezes a gente não leva isso a sério. Eu vou me envolver com a comunidade da igreja, eu vou me envolver com eles, eu vou colocar isso como uma prioridade da minha vida. E aí, às vezes, você não sabe por que o povo está tão infeliz, né? Por que está tão infeliz? Porque está cada dia mais isolado, solitário. As pessoas estão próximas uma da outra, cada uma no seu celular, uma aqui, a outra ali, e elas não se falam, não se olham, não conversam, e cada um no seu mundo, no seu isolamento, no seu quarto. Isso nunca fez bem e nem faz bem. Aí você fala, mas como é que a gente desenvolve bons relacionamentos? Fala assim, mas gente dá muito trabalho, né? Tem uma pessoa que falou assim, o único problema é que eu odeio o ser humano. Uma pessoa falou assim, né? Eu só tenho um defeito, eu odeio ser humano. Né? Então o antigo presidente nosso lá, o general, o Batista lá, o João Batista Figueiredo, ele falava, né? Eu gosto de cavalo, o povo é que se exploda, né? Ele falava isso. Então tem gente que fala assim, mas eu não sou bom, eu não sou fácil de fazer amizade, de relacionamento, eu sou uma pessoa difícil, ou isso, ou aquilo. Eu quero mostrar para você como o apóstolo Paulo nos ensina em próprio Filipenses capítulo 1, como ele diz, como a gente pode desenvolver bons relacionamentos. Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Paulo é grato pela coisa boa nas pessoas. Lição, lembre o melhor, esqueça o pior. Lembre o melhor, esqueça o pior. Mais uma pesquisa. Pesquisa mostra que a gratidão é uma das maneiras mais poderosas e instantâneas para se entrar em um estado emocional mais positivo. Estudos revelam, as pessoas que manifestam ou praticam a gratidão são mais saudáveis, vivem mais e sentem-se mais jovens. Esta pesquisa também revelou que as pessoas que se engajam na prática diária da gratidão apresentaram uma melhora até na qualidade do sono. Há um Instituto da Gratidão nos Estados Unidos que não é de igreja, é de médicos, que dão palestras e ensinam as pessoas a serem gratas. Seja grato pela coisa boa nas pessoas. Foque, né? Lembre o melhor, esqueça o pior. Mas fulano, eu tive uma amizade, ele fez mal para mim, esqueça o pior, lembre o melhor. Seja grato, focalize no positivo das pessoas e seja grato pelas pessoas, seja grato pelas pessoas que estão próximas de você, agradeça pela vida delas, em vez de você maldizer. Eu já citei isso aqui várias vezes, mas esse pesquisador de Harvard, ele dá palestra nas empresas, e o que ele ensina para o pessoal lá, que está se sentindo estressado, que está com atitude negativa, ele diz, olha, no final de cada dia, pegue uma folha de papel, e nessa folha de papel você vai escrever 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e você vai agradecer. Escreva, porque ao escrever o seu cérebro revive a experiência e ao reviver a experiência o seu cérebro vai ser treinado em focalizar a coisa boa do seu dia e vai esquecer a coisa ruim. E ele diz, para cada emoção negativa você precisa de 3 emoções positivas para apagar aquela negativa. Então ele dá palestra e aí os CEOs das empresas, né, os chefes executivos, começam a mudar a atitude dele. Falam, olha, durante 21 dias ele fala, você vai escrever. E o cara fala, nossa, eu agradeci por isso, agradeci por aquilo. A minha vida começou a mudar. Começou a mudar outra experiência. Eles falam assim, você que está aqui, são os psicólogos que fazem isso. Escreva um texto para uma pessoa que fez bem para você no passado, alguém que te ajudou. Escreva um texto para ela agradecendo. Depois que o texto ficar pronto, você vai lá na casa dela, ou por telefone, você vai ler o que você escreveu.
E ele diz que ao fazer isso, aquelas pessoas têm uma experiência tão positiva, que 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses depois, tanto a pessoa que agradeceu quanto a que recebeu, elas estão altamente satisfeitas por causa de uma experiência de gratidão. Você já agradeceu o professor, seu tio, seu avô? Você já agradeceu pessoas que te ajudaram num momento difícil? Pessoas que prestaram serviço para você? Você já agradeceu gente que esteve do seu lado no momento da sua vida e depois você abandonou, deixou, esfriou a relação? Eu queria desafiar você. Seja grato. Esqueça o pior, focalize no melhor. Ninguém vive bem só vendo o mal, o pior, a negatividade, a desgraça, o erro dos outros. Você tem que focar no melhor. Focalize no melhor. São as pessoas do seu lado, mas o fulano tem isso, tem aquilo. Mas e as outras? E as outras coisas boas? E as qualidades? E as características? E aquilo que ela fez por mim? E aquilo outro? Vai mudando o nosso foco. Uma cultura de gratidão. Faça isso, seja grato pelas pessoas, seja grato, expresse. Segundo, Filipenses 1:4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Pratique a oração positiva, orar com alegria pelas pessoas. Eu oro com alegria por vocês. Lição: a maneira mais rápida de mudar um relacionamento ruim é começar a agradecer a Deus em oração pelas pessoas. Você não gosta de uma pessoa, você começa a orar por ela. Você começa a orar por ela. E o que vai acontecer? Deus ama aquela pessoa. Deus ama aquela pessoa. E aí o amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E você vai começar a ter uma atitude positiva. Por gente que você não gosta. Gente que você não gosta. Eu lembro um pastor que disse que ele odiava o Paulo Maluf. Ele falava assim, eu vi o Paulo Maluf, eu falei assim, você não mata esse homem. Aí um dia ele viu o Paulo Maluf suando na televisão e a filha do Maluf enxugando a testa. Aí ele falou, olha, o Paulo Maluf é um ser humano, é gente, tem filha, tem necessidade, vou orar pelo Maluf. Começou a orar pelo Maluf, e ele falou, agora eu não desejo mais o mal do Maluf, eu desejo que ele conheça Jesus e seja salvo para a glória de Deus. Você entendeu? Você vai ficar com raiva? Você vai ficar com raiva dos políticos, você vai orar por ele. Você vai ficar com ódio? Vai ficar tem que mudar a sua atitude, seu coração, praticar a oração, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, abençoe o fulano que fez mal para mim, abençoe aquela vida e põe o teu amor por eles. Então tem pessoas que você não gosta, você acha que Deus também não gosta dela, mas Deus gosta. Deus ama. Deus também ama aquela pessoa, fez mal, Deus ama ela. Então Deus vai colocar o amor dele no seu coração para você praticar essa oração por aquela pessoa. Então a melhor maneira de melhorar os nossos relacionamentos ruins é você orar, abençoar, e Deus vai trazer o amor dele para o seu coração. Amém? Essa é a maneira. Terceiro, seja paciente com o progresso dos outros. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lição 3. Deus ainda não finalizou o acabamento nas pessoas. A pessoa ainda não está pronta, não está acabada. Deus está no processo. Como você, como eu. Então seja paciente. O fulano ainda não está pronto. Ele ainda não é uma pessoa perfeita, madura. Seja paciente como Deus é paciente com você. Como Deus tem paciência conosco, seja paciente com os outros. Seja paciente com as pessoas que estão do seu lado. Fala assim, Deus está trabalhando na vida dela, Deus vai moldar, Deus vai mudar, e Deus vai fazer, mas é uma pessoa ruim, então Deus vai julgar. Não pertence a você, não pertence a nós. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, ele falou, não pertence a você julgar, nem tirar o joio do trigo. Isso é Deus e os seus anjos que vai fazer. Não pertence a nós. O que depende de você, seja paciente. Seja paciente. Um dia eu ouvi uma frase que alguém falou, que nós julgamos os outros pelas suas ações, mas nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções. É interessante, quando mas a minha intenção era boa, mas foi uma bobagem. Aí o outro, a gente julga só pelo que faz, a gente não sabe a intenção do coração. E como pastor, eu já conversei e já lidei com muitas pessoas, e às vezes as pessoas que os outros julgam de um jeito, de uma maneira, quando você conhece profundamente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando você conhece o coração,
quando você sabe das lutas, dos temores, das dores, das angústias, você muda os seus olhos, você muda o seu jeito. Quando você conhece profundamente as pessoas, você vai perdendo os seus preconceitos, essas barreiras que a gente cria, e fala, não era nada disso que eu pensava, não era disso nada que eu julgava, é diferente a pessoa. Você começa a lidar com a intenção, com a alma, e sua visão começa a mudar. E aí você tem que pensar que isso vai fazer bem para você. É você que vai fazer bem, é para você que vai fazer bem. Não é para ninguém mais, é para você. Seja paciente com os outros, seja paciente com as pessoas que te irritam. Seja paciente, seja paciente. Né? Eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas muito... que chora muito, que lamenta muito, que reclama muito. E logo quando eu assumi o pastorado, acho que veio umas 30 falar comigo. Alguém vinha assim, estou deprimida por causa do Silvio Santos, assisti Silvio Santos, achei que eu pequei, estou deprimida. Aí vinha outra e vinha aí lamentável. Eu falei, o senhor está me testando, né? As pessoas falam muito devagar, mas lamentar, murmurar, que a vida está difícil, a vida é isso. Autocomiseração, pessoas que lamentam demais, reclamam demais. Aí dá vontade de você acorda, miserável! Para com essa bobagem, rapaz, isso é tonto. Você entendeu? Dá vontade de dar uns conselhos assim, levanta, abre o teu olho. Você entendeu? Mas o que é isso? É Deus trabalhando na paciência. Deus trabalhando na paciência. Semana eu lembrei da experiência, contei aqui, no momento aqui, 3 horas da manhã, alguém ligou para mim, um dia, lá em Londrina, falou, pastor, é que eu estou deprimido, e não conseguia dormir, lembrei do senhor, queria falar com o senhor. 3 horas da manhã? 3 horas da manhã. Aí, o que é isso? Seja paciente, seja tolerante. Ouça mais, seja sábio para lidar com as pessoas, com as dificuldades, com as dores. Há muita gente que está sofrendo mais do que você, a gente está precisando mais do que você, as pessoas à sua volta estão carentes. Então, seja paciente, ela não está pronta, ela não está perfeita, ela ainda não está acabada por Deus. Todos estamos no processo, todos estamos nesse meio e Deus está fazendo isso. 4 e último. Ame as pessoas a partir do coração. Paulo diz, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Eu tenho uma profunda afeição. Na outra tradução ele diz, eu tenho uma afeição das entranhas. A ideia das entranhas de Paulo, estava a afeição dele. Entranhados afetos é a versão, né? Lição: o segredo dos que apreciam as pessoas em sua vida é que estão cheias do amor de Deus. E mais, elas expressam esse amor, elas falam. E aí a dificuldade, expressar amor, afeto e dizer eu gosto de você, que bom que você está comigo, que bom que você orou, que bom que você me ajudou, como você é precioso para mim, como eu gosto de você, como a sua companhia me faz bem, como a sua presença é gratificante para mim. Paulo diz, eu sinto entranhados afetos por vocês, entranhados afetos. Então, perceba, o amor de Deus pode fazer isso por nós, o amor de Deus pode fazer isso por nós, pode mudar o nosso afeto. Tem um texto bíblico que diz que o fariseu, quando Jesus curou lá o fariseu criticou Jesus, Jesus olhou para o fariseu, e diz que Jesus olhou indignado pela maldade do fariseu, mas no mesmo texto diz que Jesus olhou com ternura para o fariseu, só Jesus consegue isso. Ter indignação e ternura pelo cara. Fala assim, como você faz isso, mas mesmo assim Jesus tem ternura, gosta. Esse olhar que a gente precisa ter no nosso coração, na nossa alma. Fala, mas não é fácil. É óbvio que não é fácil, é Deus em nós, é a presença de Cristo em nós, é o Espírito Santo, por isso que Ele habita conosco, para nos capacitar a amar pessoas difíceis, complicadas, gente das mais variadas. É Deus que faz isso, é Deus que vai fazer isso. Eu queria desafiar você nessa noite a expressar mais afeto, a falar, a expressar para as pessoas que você gosta. Eu queria desafiar você, quem sabe você tem um irmão, um amigo, que faz tempo que você não visita, que você não encontra, que você fosse lá, que você agradecesse pessoas que te fizeram bem, que você perdoasse outras tantas, que você se reconciliasse com outras mais, que você fizesse o máximo
para fortalecer os laços afetivos, para fortalecer aqueles que estão próximos de você, gente que vai contar com você. Porque quando você morrer, é eles que vão estar lá no seu caixão, não é não? Pelo menos tem que ter alguém para chorar. São esses. Então Herodes, que quando ia morrer, o que Herodes fez? Prendeu todos os anciãos de Israel e deixou uma ordem: quando eu morrer, matem os anciãos, porque aí o povo vai chorar. Então alguém vai chorar quando eu morrer. O Herodes fez isso. Você entendeu? Aí quando ele morreu, ninguém cumpriu a ordem dele, não matou ninguém, e ninguém chorou quando Herodes morreu. Essa é uma vida miserável, que não tinha, desconfiava da mulher, do filho, mandou matar o filho, mandou matar a esposa que ele amava, porque ele se apegou ao poder. Então pessoas assim que se apegam ao poder, apegam à riqueza, ao trabalho, no seu próprio ego, e aí vão desprezando os amigos, as amizades, os relacionamentos, o companheirismo, a igreja, não participa de atividades, não se envolve, não cria isso, e vai se tornando solitário e isolado. Falei essa semana aqui, quando você tem um amigo, é muito melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Você está diante de um problema, está sendo tentado de fazer alguma coisa errada, você vai lá e pede ajuda para o amigo, você vai lá e fala. Lembrei da experiência de um pastor que foi visitar uma mulher, e a mulher tinha segundas intenções com ele, né? Chegou lá, o marido não estava, a mulher estava com a roupa toda sensual, e o pastor entrou, e ela: senta aqui, pastor. Aí ele já sentiu o clima, que o negócio estava diferente ali. Aí enquanto ela foi na cozinha pegar uma bebida, ele pegou no celular e só apertou para um outro pastor amigo dele. Falou para ele: vem aqui me socorrer que a coisa está feia. Venha me salvar, a expressão é: venha me salvar. E o pastor foi lá na casa, disse: vim aqui te encontrar, e pegou ele, foi embora. Por pouco, ele estava sendo tentado. Ele ia destruir o seu casamento, seu ministério. Ele poderia cair ali no pecado e no adultério. Mas um amigo, que ele poderia pedir ajuda, numa hora crucial, foi lá e o ajudou. Você tem alguém assim? Você tem alguém que na hora que você está querendo fazer uma bobagem, você pode recorrer, você pode pedir ajuda, você pode se encontrar, você pode falar tudo do seu coração. Se não tem, essa deveria ser a prioridade número 1 da sua vida. Você poderia colocar isso como uma prioridade. Pode passar. 2 histórias reais, que tem ilustrações delas, mas que são verdadeiras. A primeira é do menino vietnamita, que um bombardeio feriu uma menina, ela estava perdendo sangue, ia morrer, e ninguém tinha sangue do tipo da menina. E aí só um menino que tinha o sangue, ele foi lá e se ofereceu. Enquanto estava tirando o sangue para passar para a menina, ele começou a chorar. E o médico falou para ele: por que ele está chorando? Ele era vietnamita, o médico americano. Aí ele falou para a intérprete que traduziu e falou: não, é que quando o senhor falou que a menina precisava de sangue, ele pensou que ele ia dar o sangue todo, que ele ia morrer. Por isso que ele está chorando. Aí o médico falou: mas ele sabia que ia morrer? Por que ele foi dar o sangue? Aí ele respondeu para a intérprete: porque ela é minha amiga. Porque ela é minha amiga. Ele ia dar a vida pela amiga. Pois ele descobriu que não precisava doar o sangue inteiro. Mas ele falou: ela é minha amiga. E o versículo bíblico diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Dá a vida pelo outro, dá a vida por alguém que está próximo. A outra história do soldado na guerra, que foi ferido e caiu para trás da batalha, e o soldado falou para o seu superior: eu preciso voltar para pegá-lo. E o superior falou: não, mas ele já morreu, não adianta voltar. Ele falou: mas eu vou voltar. Não, volte. E ele voltou, desobedeceu o seu superior e foi, pegou o seu amigo e trouxe o corpo. E aí o chefe falou para ele: você desobedeceu uma ordem, você entrou em rebeldia, ele já estava morto, e agora você vai ser expulso, você vai ser julgado, olha a besteira que você fez. Aí ele falou: não valeu a pena, porque quando eu cheguei lá ele ainda estava vivo, e antes de morrer ele olhou para mim e falou assim: eu sabia que você viria, porque você é meu amigo.
Eu sabia que você não me deixaria para trás, porque você é meu amigo. Ele pegou o corpo do seu amigo e o trouxe, porque era o seu amigo. A palavra de Deus diz o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E o Senhor Jesus falou: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uns aos outros. Você ama os seus amigos? Você é amigo de alguém que está precisando? Você se coloca disponível para ele? Quantos parentes próximos de você perdeu o contato? Quanta gente que já conviveu com você e você não tem mais relacionamento? Eu queria desafiar você a ser amigo, a cultivar relacionamentos bons, profundos, espirituais. Desafiar você a visitar pessoas para agradecer. Desafiar você para incentivar, para elogiar, para focar no positivo, para criticar menos, para incentivar, edificar as pessoas, chamar você para amar mais, porque hoje não é Harvard que está dizendo, ele está dizendo isso, mas é Jesus que disse. A felicidade está atrelada ao amor. Se você ama, você é feliz, e você vai ser mais feliz. Não adianta você ter uma atitude negativa de cobrança, de crítica, você vai receber o mesmo. Mas se você muda o seu foco, aprecie, elogie, abençoe, agradeça, ame as pessoas, você vai ser amado, você vai receber de volta. Você vai receber de volta, faça isso. Esse é o desafio que nós temos, esse é o desafio da nossa igreja, esse é o nosso desafio aqui, ó. Todo domingo, às vezes você senta do lado de uma pessoa e você não a conhece, você não fala com ela. Quão triste isso é. Eu já entrei em igreja, que você entrava e saía, você não falava com ninguém, não cumprimentava. Igreja é encontro, é afeto, é abraço, é olho no olho. Igreja é gente apoiando gente, é gente junto, amando a Cristo. Igreja não é só você vir aqui e ouvir uma pregação, achar bonito. Igreja é conhecer o outro, é estar junto do outro, é amar o irmão, porque ninguém pode ser feliz sozinho. A minha felicidade está em Cristo, está no próximo. A minha felicidade está em Cristo, está no próximo. Você vai ser feliz à medida que você ame. E aí os psicólogos positivos também estão dizendo que o cérebro, os hormônios são liberados lá à medida que quanto mais você coopera, mais o seu cérebro fica feliz. Quanto mais você compete, concorre, mais infeliz você fica. Ou seja, a cooperação. Fomos feitos para cooperar, para ajudar, para servir, para fazer o bem. E ao fazer isso, mais feliz você se sentirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tome um desafio. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Essa semana você vai fazer um negócio diferente. Semana você vai visitar alguém, você vai visitar, vai abençoar, vai elogiar, vai escrever uma carta. Escrever uma carta. Você vai escrever um e-mail. Você vai telefonar para alguém. Você vai falar com uma pessoa, me perdoe. Você vai se reencontrar com ela. Você vai olhar para ela e ver Cristo na vida dela e dizer: eu vou ser feliz me relacionando com você. Você vai fazer um desafio diante de Deus. Eu vou ser uma pessoa relacional. Eu expulso esse espírito de individualismo, de isolamento, de autocomiseração, de vitimismo, de achar-se superior ou inferior aos demais. Somos uma só família, somos um só corpo. Nenhum homem é uma ilha. Fomos feitos para viver em comunidade. É assim que nós somos criados para ser. E ao participar dessa ceia, é uma ceia da comunidade, é uma ceia de amigos, é gente que ama e parte o pão e celebra junto a vida de Cristo, a presença de Cristo, o poder de Cristo em nós, em nome de Jesus. Eu quero concluir com uma frase do Francis Schaeffer, um dos maiores filósofos da história da igreja, um dos maiores filósofos do século XX. Ele diz o seguinte: estou convencido que as pessoas do século XX em todo o mundo não vão nos ouvir se possuirmos a doutrina correta, as regras de conduta correta, mas não vivermos em comunidade. Não adianta dizer que temos comunhão ou amor um pelo outro, se isso não for mostrado na prática. Na prática. Em nome de Jesus, eu desafio você para viver em comunidade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.
Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus a sua vida. Fale: Senhor, eu quero ser amigo dos meus amigos. Eu quero ser amigo dos meus inimigos. Eu quero ter uma atitude positiva. Eu quero me relacionar bem. Eu quero perdoar. Eu quero ser paciente. Eu quero ligar para um amigo meu, para um irmão meu, para um parente, para um pai meu, minha mãe, um tio, um avô. Eu quero estar junto dos meus amigos. O tempo está passando. Quero me encontrar com eles, eu quero orar com eles, eu quero conversar com eles. Eu quero abrir o meu coração e a minha casa. Eu quero fortalecer os laços fraternos. Eu não quero viver isolado. Eu não quero viver sozinho, eu não quero viver solitário. Eu quero viver em comunhão, porque Deus é comunhão. O Deus da Bíblia é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em comunhão. Então feche os seus olhos e ore. Deus vai colocar no seu coração agora pessoas que você vai visitar, que você vai ligar. Pessoas que você vai se reconciliar. Deus vai colocar pessoas que precisam de você, que precisam da sua palavra, do seu abraço. Gente que precisa do seu sorriso e do seu afeto. Deus vai colocar no seu coração laços que foram quebrados, que precisam ser restaurados. Amado Deus, eis aqui a nossa vida, Senhor. E o Espírito Santo derrama o amor de Jesus no nosso coração. Liberta-nos da atitude individualista, isolada, e dá-nos um coração aberto, fraterno, comunitário. Que o nosso coração se abra para as pessoas. Que nós sejamos pacientes, afetuosos, perdoadores com aqueles que estão à nossa volta. Derruba as barreiras em nós. Derruba, Senhor, a maldade dentro do nosso coração. E nos ajude a viver como irmãos, de fato e de verdade. Reconcilie parentes, amigos, restaure, faça brotar gratidão na nossa alma. Gratidão entre as pessoas, nos lares, nas famílias, em nome do Senhor Jesus. Derrama o seu grande amor aqui, ó Pai, que ao sairmos daqui nessa semana, possamos sair para amar, servir, para visitar, para edificar, para usar os nossos lábios para abençoar as outras pessoas, meu Pai. Dá-nos uma atitude positiva, generosa, bondosa, compassiva. Dá, ó Deus, em nome de Jesus, que ninguém nessa igreja viva de maneira isolada e solitária, mas nos ensina a viver em comunhão, como a família de Deus, a família de Jesus, a família do Espírito Santo. Derrame sobre nós, meu Pai, aqueles entranhados afetos do céu, e faça isso em cada pessoa, em cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim o Espírito Santo vai jorrar aquela alegria, aquela felicidade que Paulo experimentou, que possa jorrar em cada coração aqui, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Jesus.